O ministro do STF, Gilmar Mendes, em entrevista ao SBT, voltou a atacar a Lava Jato. Aspas, eu tenho a impressão de que havia um voluntarismo, um propósito, talvez até positivo, de combate à criminalidade, eventualmente a qualquer preço, fecho aspas. Ele disse também que as mensagens roubadas da Lava Jato não podem ser usadas para condenar alguém, mas podem exonerar um indivíduo de sua responsabilidade criminal. Abro aspas, temos respostas positivas em casos parecidos, fecho aspas. Depois, Gilmar Mendes falou sobre Sérgio Moro. Aspas, uma contribuição importante que o governo brasileiro deu ao sistema político institucional brasileiro foi ter tirado Moro da Lava Jato. Eu não sei se foi uma boa opção para o juiz Moro. Olha só que chacotinha absolutamente patética do Gilmar Mendes, dizendo que foi uma contribuição que o governo deu ao tirar o Sérgio Moro da Lava Jato, como se ele fosse prejudicial ao país na Lava Jato. Não, a gente sabe a quem o Sérgio Moro era prejudicial quando ele era juiz da Lava Jato. Ele era prejudicial aos bandidos, porque ele condenava os bandidos. E achamos, imagino que Augusto pense como eu, nesse sentido absolutamente pertinente, que o Gilmar Mendes fique insatisfeito com o trabalho de um juiz de primeira instância que condena os bandidos, ao invés de libertá-los, ao invés de votar, por exemplo, 2 vezes a favor da libertação do José Dirceu na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, como fez o Gilmar Mendes. Agora, o Lula, Augusto, celebra essa resposta do Gilmar Mendes sobre mensagens roubadas, porque ele está dizendo simplesmente que provas obtidas ilegalmente podem exonerar um indivíduo de sua responsabilidade criminal. Quer dizer, aquelas mensagens da Lava Jato poderiam ajudar o Lula a escapar da sua devida punição pelos crimes que cometeu. Mensagens, repetimos pela enésima vez, que não mostram a fabricação de nenhuma prova que tenha sido usada no processo contra o Lula, que não provam inocência nenhuma dele. São mensagens apenas entre os procuradores de uma das forças-tarefas mais importantes, a força-tarefa mais importante da história do país. A troca de mensagens mostra... Supostamente. Claro. Suposta, né, atribuída aí aos procuradores, ao juiz Sérgio Moro, ela só mostra se existiu, de fato, se não foi editada, se é assim mesmo. Só prova a determinação de um grupo de operadores do direito, de homens da lei, dispostos a punir os integrantes do maior esquema corrupto da história em qualquer país. É isso que ali está provado. Agora, o Gilmar Mendes está dizendo o seguinte, aqui, ao dizer que eles queriam prender o Lula, e quem é qual é o sujeito honesto que não queria ver o Lula na cadeia, né? Ao querer prender o Lula, eles dispensam o Lula de ser punido pelos crimes que cometeu. Ele ainda não tem coragem, o Gilmar Mendes, de dizer que o Lula é a alma viva mais pura do planeta. Ele ainda não tem coragem de dizer que o Lula é inocente, mas ele já chegou à taxa de ousadia que lhe permite dizer que não é preciso punir o Lula porque os promotores queriam prendê-lo e o juiz também mostrava essa disposição. Portanto, o Gilmar Mendes só mostra aqui que ele é um advogado de bandidos disfarçado de ministro do Supremo. Só isso. Luciana Verdolim. É engraçado, né? Porque teve uma época que os petistas odiavam o ministro Gilmar Mendes, hoje ele é muito odiado. Hoje ele é muito elogiado pelo Partido dos Trabalhadores. E tem um questionamento, tem uma piada aqui que a gente sempre escuta, porque o ministro Sérgio Moro corre o risco de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. A ideia era que fosse indicado na próxima vaga, já tem uma sinalização de que pode ficar para depois, mas aí teria o ministro Sérgio Moro, poderia ser amigo, colega de trabalho de Gilmar Mendes, e a gente vê o que aconteceu na época do ministro Joaquim Barbosa, aqueles embates dentro do plenário que aconteciam naquela época, a gente pode se ver repetir isso dentro do Supremo Tribunal Federal, mas é um posicionamento. O Supremo Tribunal Federal sempre viu com muita desconfiança a Operação Lava Jato e nunca concordou muito com os métodos, apesar da gente ter visto aí que eles realmente, entre um abuso aqui, um abuso ali, foram muito eficientes
eficientes, nunca se conseguiu descobrir tanta coisa, se prender tanta gente, e agora a expectativa aí é para ver se o ministro Sérgio Moro vai mesmo ser indicado para uma vaga no Supremo. A expectativa é de que a próxima vaga seja para um evangélico, né? O presidente Jair Bolsonaro tem sinalizado que a próxima vaga deve ser de um evangélico, e a próxima aí seria do ministro Sérgio Moro. O Jair Bolsonaro, lamentavelmente, acenou aí com a eventual indicação de 2 camaradas do Dias Toffoli, que ele colocou em seu entorno, o advogado-geral da União, André Mendonça, que escreveu até um livro em homenagem aos 10 anos de Dias Toffoli como ministro do Supremo Tribunal Federal e legitimou, aprovou, né, deu declarações a respeito do inquérito aberto ilegalmente pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, contra as supostas fake news. E o outro é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Jorge Oliveira, outro camarada do Toffoli, que em entrevista à Cruzoé chegou a falar, inclusive, em acordo para salvar o país com as reformas econômicas, etc., que é o discurso, é o mesmo discurso usado por esse pessoal que coloca aí a economia acima de tudo, né, tentando fazer com que as pessoas esqueçam de punir os corruptos. Então é preciso ficar de olho nisso para ver se o STF vai ter mais uma pessoa para blindar políticos investigados ou se vai ter uma pessoa que age imparcialmente ali para condenar aqueles políticos que realmente, contra os quais existe realmente provas suficientes. Muito bem, mas é claro que a gente vai acompanhar isso depois que o Celso de Mello sair, o Marco Aurélio Mello também. Vamos ver qual vai ser a escolha que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer. A gente precisa... vou fazer só um complemento aqui, porque isso é interessante, Augusto. Olha só, o Gilmar Mendes derrubou a audiência do SBT. O site Teleguiado informa que a entrevista com ele fez o SBT cair do 2º para o 4º lugar no Ibope da Grande São Paulo. Registrou 3,4 pontos de média no horário, que era de 23h58 à meia-noite 53. Repito, 3,4 pontos contra 11,7 da Rede Globo, 4,9 da Record e 3,6 das pegadinhas de João Kleber na Rede TV. É isso mesmo. O Gilmar Mendes, portanto, 3,4 contra 3,6 das pegadinhas do João Kleber, perdeu para o João Kleber. Quer dizer, ninguém tem muito mais estômago para escutar as bobagens histéricas e paranoicas de Gilmar Mendes. Já ele chega ao traço, né? A audiência zero. Pelo seguinte também, ele precisa de tradução simultânea. A linguagem que ele fala é incompreensível. O povo só sabe, os espectadores só sabem que ele está falando besteira. Agora, para ouvir besteira numa linguagem incompreensível, aí é melhor você pegar qualquer vídeo mostrando um discurso da Dilma ou do Lula. Tá doido para libertar o Lula de qualquer processo, né? Nem mais da cadeia, que ele já foi libertado. Gilmar Mendes cada vez mais dando declarações aí em que expressa isso cada vez mais claramente.